grande satisfação, uma oportunidade das mais interessantes poder voltar à escola, essa mesma sala onde a gente esteve várias vezes, mestrado, doutorado, enfim, poder participar de uma aula dessas, de um tema que me é muito caro, que é esse tema da gestão de pessoas, mais ainda no sentido mais amplo, a administração pública. O tema que eu propus para a professora Fernanda foi justamente a ideia de gestão estratégica de pessoas no setor público. Gestão de pessoas é um tema em si complexo, né? Pantanoso, multidimensional, em constante transformação. Então as pessoas são, eu vou trazer isso para vocês com uma novidade, mas a coisa que há de mais complexa na gestão. Na verdade, gestão é essencialmente gestão de pessoas. Quando a gente fala em setor público, nós temos um contexto ainda mais diferenciado, muito mais complexo, porque também você sabe, tanto quanto eu, que a organização pública, as relações que dão conta da administração pública, conforme a administração pública, são muito mais dinâmicas, complexas, multifacetadas, o que torna a gestão de pessoas nesse campo em particular bastante mais desafiador. O conceito de gestão estratégica de pessoas, então, é uma ideia que me ocorreu há alguns anos a partir de algumas experiências em especializações, em alguns cursos de aperfeiçoamento, algumas discussões que eu tenho feito em vários lugares. Em vários lugares, vários fóruns, em diferentes esferas de governo, na esfera federal, na esfera estadual, e na esfera municipal. Então ela é uma congregação de vários temas e vários assuntos que me pareceram interessantes de serem trazidos para a academia. E eu escrevi um livro intitulado justamente Gestão Estratégica de Pessoas no Setor Público, que saiu pela editora Atlas. É um livro que tem aqui na biblioteca que eu aconselho vocês a copiarem. Pode fazer cópia dos modos, enfim, fiquem bastante à vontade. Mas eu aconselho a leitura. É um texto, para quem não conhece, que eu acho muito mais fácil de digerir do que esse outro tijolão que vocês usam, que também foi fruto de bastante esforço, como vocês podem ver. Mas esse texto é o texto que eu indico. Então, gestão estratégica de pessoas no contexto da administração pública. A pergunta é, o que é isso e por que estudar esse tema nesse momento do processo evolutivo, vamos dizer assim, do desenvolvimento da administração pública? Quando nós estudamos gestão de pessoas no setor público, hoje, né, qual é o cenário que nós estamos trabalhando na administração pública brasileira? O primeiro propósito é esse: compreender e consolidar um momento de transição. Então eu vejo gestão de pessoas do setor público hoje como um fenômeno num franco processo de transição. Né? Transição de um modelo, né, de uma forma de gerenciar pessoas essencialmente centradas em ações operacionais. Isso aproxima muito daquele conceito de gestão estratégica convencional. Então, fortemente assentadas em ações operacionais, tipo área de gestão de pessoal, setor de pessoal, departamento de pessoal. Aqui implica dizer, no setor público, assentamentos funcionais, folha de pagamento, registro, edição de normas, né, documentos, enfim, portarias, que dão conta da vida funcional do servidor. Os assentamentos funcionais. Né? É muito comum nós encontrarmos na administração pública municipal, também na estadual e menos, mas também tem na esfera federal, se não ações ou áreas com este papel, pessoas com esta cabeça, que é o mais interessante de nós estudarmos. Então, de um modelo centrado em ações operacionais, entenda-se, departamento de pessoal, para um outro modelo orientado para a conexão, para a interface, para o relacionamento entre pessoas, os servidores, os agentes públicos, não só os servidores, mas os agentes públicos, a estratégia da organização. Então a ideia de gestão estratégica de pessoas, ou uma gestão de pessoas mais estratégica, é a busca de uma conexão, de uma relação entre as pessoas, entenda-se, os agentes públicos, portanto, servidores e agentes políticos, ambas as categorias, com o negócio institucional, com o propósito, com a finalidade de existência da administração pública, tá? Do órgão público, da instituição, enfim. Então, compreender e consolidar esse momento de transição. E estamos. Importante dizer,
Este modelo aqui, orientado para essa conexão entre estratégia e pessoas, ele não está definido. Né? Não é algo que nós saibamos o que seja, não está desenhado. Ele vai, por certo, acontecer, essa transição está a caminho. O que nós vamos construir a partir da saída deste ponto para cá, vai depender muito do nosso trabalho, da forma como nós nos posicionarmos neste processo de transformação, neste processo de redefinição de um modelo de gestão. Tá? Então, isso está para ser construído. E por isso a importância, porque cada um de nós, estudantes, acadêmicos, pesquisadores, servidores públicos, agentes políticos, enfim, todos esses atores, a sociedade em si, tem um papel central nessa conformação, nessa definição do que seja, ou do que virá a ser essa gestão de pessoas mais estratégica. Okay? Então esse é o nosso propósito, entender, reconhecer esse modelo de transição, momento de transição, disto para isso aqui, que está em construção. Agora, o que seria, né, esta gestão estratégica de pessoas, né, essa ideia, esse novo modelo, essa nova forma de pensar pessoas e sua conexão com as instituições, com a organização e a sua estratégia? Eu lancei aqui algumas ideias. Né? Então a proposta do livro e da nossa conversa aqui é lançar algumas ideias. O certo não esgota os contornos do que virá a ser uma gestão estratégica de pessoas, mas inicia um diálogo. E é só isso que nós pretendemos hoje aqui, ok? Bom, quando nós falamos de gestão estratégica de pessoas, pode ser entendida como, primeiro aspecto, o imperativo de um alinhamento estratégico. Né? Depois cada um desses itens aqui vai ter um desdobramento. Né? Um alinhamento estratégico, ou seja, uma conexão, uma orientação das políticas e das práticas de gestão de pessoas com a estratégia da organização. Vamos explorar depois mais detidamente. A capacidade de todos os membros da organização e a sociedade, nessa relação, pensar pessoas de forma sistêmica. A começar, por exemplo, pela ideia simples, que a gente vai explorar mais depois, de ver as pessoas não como servidores públicos, tampouco como matrículas, mas como seres integrais, que têm uma vida como servidor público, mas têm uma vida fora da vida. É um pai, é uma mãe, enfim, é irmão. Então, pessoas sistemicamente, dentro da organização, alcançando toda a organização e as suas relações com o ambiente que se insere. Outro aspecto importante, que depois a gente vai explorar mais, de alguma forma, se é que as pessoas já estiveram, colocar ou recolocar as pessoas no centro da organização. Reconhecer efetivamente, não somente no discurso, que as pessoas são a essência da organização, a alma, estão no centro da organização. Que práticas, que políticas, que ações, que forma de pensar são necessárias para que as pessoas sejam colocadas ou recolocadas no centro da organização. Conhecendo a evolução do pensamento administrativo, que já se construiu, que se praticou hoje em termos de gestão, nós vamos reconhecer, somos obrigados a reconhecer que as pessoas nunca estiveram de fato no centro da organização. Então é preciso colocá-las no centro e não, de fato, recolocá-las. Um outro aspecto importante, que depois a gente vai explorar nas lâminas seguintes, pessoas e geração de valor público. É preciso pensar que as instituições, as organizações, a administração pública é um aparelho que serve ao governo, articulado com o Estado, para interagir com uma sociedade. São 4 conceitos diferentes, intimamente relacionados e interdependentes. Mas esta administração pública tem um propósito, produzir valor público. A administração pública tem esta finalidade. O aparelho do Estado tem essa finalidade, produzir valor público, entregar valor público para a sociedade, segundo as grandes diretrizes de governo, balizados pela estrutura de Estado. É o grande ordenamento normativo que dá conta de constituir o contexto em que essa administração pública opera, na sua relação com a sociedade. Não é? Então, essa produção de valor público, o que significa, em que medida nós reconhecemos efetivamente que são as pessoas que produzem valor, não é? Perspectiva de gestão de longo prazo, mais simplesinha de todas, né? As ideias associadas a um pensamento estratégico. Quando nós pensamos estrategicamente, quando nós pensamos pessoas estrategicamente, nós precisamos pensar num horizonte de médio, mas também de longo prazo. Políticas de longo prazo,
processos de recrutamento, seleção e admissão de pessoas orientados para o longo prazo. Processos, políticas de remuneração que sejam sustentáveis no médio e longo prazo. Enfim, práticas de gestão de pessoas que pensem no longo prazo. E vai ter alguns paradoxos aqui que depois a gente pode discutir, né, que é pensar gestão de pessoas no longo prazo, ao mesmo tempo que nós temos uma tendência à elevação da rotatividade das pessoas na administração pública, o fenômeno dos concurseiros, a entrada e saída, enfim, são alguns aparentes paradoxos que a gente pode discutir neste contexto aqui, mas que não inviabilizam pensar pessoas no plano de longo prazo. E o último para a nossa discussão aqui é a ideia de conhecimento como componente fundamental, essencial para a produção de valor público. Vocês falaram sobre educação, sobre capacitação também, e a ideia de que nesses momentos de produção de conhecimento, de produção de habilidades, de mais raramente a ideia de atitude, o conceito de competência também é interessante de ser pensado. Né? Então, o conhecimento, em sentido mais largo, a competência é o componente fundamental da produção de valor público, porque o conhecimento está instalado nas pessoas, são elas que geram valor público, certo? Então, essa proposição aqui vem da observação, da vivência, da experiência, da leitura, da pesquisa, né, da interação em sala de aula, sobretudo, né, muito do que está escrito, grande parte do que eu escrevo, que vocês eventualmente leem, vem da interação em sala de aula, das perguntas, das dúvidas, das inquietações. Né? Então isso é muito importante. Não venho aqui com outro motivo que não seja de ouvir de vocês dúvidas, questionamentos, a opinião de vocês, como vocês pensam tal ou qual assunto, qual é o assunto que aparece, né, na cabeça de vocês como um assunto importante quando se pensa em gestão de pessoas. Então eu quero que vocês façam isso, provoquem isso, ok? Combinado? Força, pessoal, falta pouco. Mais 6 lâminas e já era. Quando falamos então de alinhamento estratégico, eu gostaria que a nossa aula tivesse mais ou menos 36 horas, mas ela não tem. Então, tenho muita coisa para falar para vocês. E perdoem a minha ansiedade e a minha vontade de falar muitas coisas. Mas não tomem isso como um obstáculo para levantar a mão e me interromper, por favor. Certo? Tinha na verdade, 98 lâminas. Eu cortei para 9. Menos de 10%. Então, mas cada uma dessas coisas aqui dá para fazer uma aula inteira só sobre uma linha dessas. Gostaria, mas não vou perder tempo mais dizendo do que eu gostaria e do que nós temos disponível aqui. Quando nós falamos, então, de alinhamento estratégico da área de gestão de pessoas, um tema que aparece é a ideia de uma gestão de pessoas próxima à alta administração. Esse é um desafio que nós temos na administração pública. Porque, em geral, as áreas de gestão de pessoas são uma unidade, um setor, um departamento subordinado lá no 4º, 5º, 3º, no máximo, nível da organização. Então, mas mexer nas estruturas da administração pública, da estrutura organizacional, não é uma coisa fácil, mesmo nas empresas, não é fácil mais ainda no setor público. Não é? Então, qual é o significado que nós podemos dar para gestão de pessoas próxima à alta administração como um componente da ideia de alinhamento estratégico, que é um dos componentes da gestão estratégica de pessoas? Nós precisamos pensar para além do organograma. Então, menos interessa a posição da caixinha, área de gestão de pessoas, supervisão de gestão de pessoas, menos onde a Karina está, e mais a ideia de uma gestão de pessoas, dos valores, da valorização das pessoas na cabeça das pessoas, da alta administração. Então não importa se está lá no nível operacional a caixinha, importa é que as políticas de gestão de pessoas tenham significado para a alta administração. Que a alta administração, nas suas reuniões, no momento de tomada de decisão, no momento de considerar determinada prática dentro da organização, o faça reconhecendo também que isso vai ter impacto sobre a gestão de pessoas. Então, não importa mexer na caixinha, importa fazer com que o conceito ou os conceitos de gestão de pessoas, as políticas de gestão de pessoas, sejam efetivas e significativas de tal forma que elas estejam presentes na cabeça daquele que toma a decisão, da alta administração. E como é que se faz isso? Construindo, por exemplo, políticas de gestão de pessoas que tenham significado para a instituição.
né, que na organização aquelas práticas e políticas, as normativas que sejam criadas, as ações que se adotam, sejam ações que tenham sentido dentro da organização. Porque isso vai consolidando o valor de gestão de pessoas, as práticas, os conceitos, que os conceitos sejam ressignificados para a realidade daquela organização. Isso é uma prática que a área de gestão de pessoas precisa fazer. Os profissionais de gestão de pessoas precisam ser os atores fundamentais deste processo. O processo de introdução dos conceitos e de consolidação dos conceitos de gestão de pessoas, materializados nas práticas, nas políticas de gestão de pessoas que tenham significado para a alta administração. Não precisa ter, portanto, uma gestão de pessoas próxima à alta administração colocando uma caixinha lá. Se nós colocarmos uma caixinha na assessoria do diretor geral, do diretor-presidente, do secretário, do ministro, e se as pessoas dentro daquela caixinha não tiverem um pensamento estratégico e a capacidade de converter os conceitos de gestão de pessoas em algo que tenha significado para aquela instituição, aquela posição no organograma não vale nada. É melhor ter alguém lá no nível operacional que converta conceito em ação significativa. Aí nós teremos uma gestão de pessoas próxima à alta administração. Isso é a nossa reflexão. Né? É uma proposta. Né? Falo isso porque conheço alguns lugares em que nós temos unidades operacionais que são muito no nível operacional, que são muito estratégicas na sua ação, e unidades que estão muito próximas da posição estratégica, do topo da pirâmide, mas que têm posturas operacionais na forma de agir. E essas que estão aqui e pensam aqui, um alinhamento estratégico, são mais efetivas. Portanto, isso dá para construir. Dá para construir. Tá? Concorda ou não? Sim. Outro aspecto importante para a função de gestão de pessoas, para os profissionais de gestão de pessoas. A função de gestão de pessoas tem uma função integradora da organização. Ela tem um papel de integrar a organização. Cada uma das áreas tende, como todos nós sabemos, historicamente assim, isso é, não digo que seja da natureza, mas é uma tendência das organizações, se constituir em células, né, em arquipélagos não interligados, em silos, enfim, não importa a analogia. O fato é que as organizações tendem a se fragmentar nas suas áreas e não se comunicar. Quem é, ou qual é a função, ou quais são os profissionais, ou qual é a área que teria uma maior capacidade integradora da organização? A proposta é que a função de gestão de pessoas seja essa função integradora, que transite pela organização, que faça essa interlocução. E em fazendo essa interlocução, ela contribui para que isso aqui aconteça. Não é? E isso tem N formas de se fazer. Né? A começar pelas políticas, pelas práticas, pelos programas de gestão de pessoas que podem ser desenvolvidos dentro de cada organização, conforme a sua identidade, respeitadas as suas características. Assumir funções estratégicas é um outro aspecto importante. Ser capaz de falar a língua da organização. Bom, se nós estamos falando de uma organização com uma determinada finalidade, estamos falando da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, né, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, se nós estamos falando da Secretaria da Fazenda do Estado, se nós estamos falando da Secretaria de Planejamento do município, a área de gestão de pessoas tem que saber falar a língua do planejamento, a língua da tributação, da fazenda, a língua do desenvolvimento agrário. A área de gestão de pessoas, a função de gestão de pessoas, os profissionais de gestão de pessoas não podem se encapsular na sua área, na sua unidade, falando o seu jargão, com os seus termos em inglês que ninguém entende e às vezes as pessoas têm aversão. Né? Eles precisam se integrar, né? Se articular e assumir essa função estratégica articuladora dentro da organização. Indutora do processo de reflexão. Se cada uma das áreas, inclusive a área de gestão de pessoas, tem essa tendência de se enclausurar, de se encapsular, as pessoas não fazem isso por maldade, elas tendem a fazer isso porque tendem a se voltar para o seu trabalho, então constituem essas ilhas dentro da organização.
elas tendem também a refletir pouco, se não reproduzir as práticas, né? Qualificar as práticas. Então, qual é a área que tem uma função estratégica, uma função integradora, que tem essa conexão com a alta administração, se não presencialmente, em termos de prática? Qual é a área que teria este papel de promover a reflexão? Algo do tipo, por que determinada postura, determinado papel dos gestores, determinada atitude de liderança continua sendo adotada? Ah, porque sempre foi assim, porque a prática foi essa. Então, a indução do processo reflexivo, do questionamento, portanto, da minha prática como líder, como gestor, da minha prática como profissional no arranjo do trabalho, porque, diferentemente do que as pessoas por vezes podem pensar, o planejamento, a organização e o controle do trabalho é uma função de gestão de pessoas. Né? Quem tem que pensar, ajudar a pensar a gestão do trabalho é a área de gestão de pessoas. A área de gestão de pessoas não pode ficar lá num cantinho esperando que alguém mande para ela demandas, ó, porque deu um problema aqui com tal servidor, fulano enlouqueceu, esse aqui espiroqueou, aquele outro está com problema de relacionamento com a chefia. Então a área de gestão de pessoas é chamada para dar conta disso. A área de gestão de pessoas tem que dar conta das pessoas e a sua interface com o trabalho. Assim como as diferentes outras áreas também dão conta disso. Depois a gente vai ver por quê esse sombreamento, aparente sombreamento de atribuições. Mas, enfim, induzir o processo reflexivo, ou seja, o questionamento sobre as minhas práticas, a minha forma de pensar e o que isso representa na minha prática cotidiana no trabalho, é também uma função que cabe à área de gestão de pessoas. Não exclusivamente a ela, mas cabe a ela também se envolver nesse processo. Não é a nossa prática, não é a prática convencional. Mas nós só conseguiremos pensar pessoas estrategicamente, pensar a gestão de pessoas no plano estratégico, se nós pensarmos também a gestão de pessoas fazendo isso, a função de gestão de pessoas. Enfim, em função de tudo isso, o gestor, a área de gestão de pessoas, o departamento, a unidade, o conjunto de atores que envolvem a gestão de pessoas, eles têm que ser cogestores da estratégia. Eles têm que trabalhar fortemente na produção do pensamento estratégico, que resulta no planejamento estratégico e que, ao fim e ao cabo, gera o plano estratégico da organização. Ele tem que dar conta dos instrumentos, por exemplo, o DSC, mas pode ser qualquer outro instrumento, que dê conta da gestão dessa estratégia. Porque uma coisa é desenvolver o processo de planejamento estratégico. Fruto disso, gerar um plano estratégico, um documento, que é o plano estratégico, que a gente chama de planejamento estratégico. Mas o planejamento já aconteceu. Ele é o processo que gerou este produto, plano. E este plano é um documento. Ele precisa ser gerenciado. O gerenciamento do conteúdo deste plano, que é a estratégia, ele ocorre a partir, por exemplo, a mais convencional das ferramentas, a Balance Scorecard. Então é um instrumento de gestão da estratégia, que está contida no plano, que é processo, que é produto do processo de planejamento. Que exige, como condição anterior, fundamental, um pensamento estratégico, que tem como pressuposto essas coisas todas e mais várias outras. Né? Mas a capacidade das pessoas de refletirem sobre as suas práticas é uma condição básica. E os profissionais de gestão de pessoas têm este papel também. Vejam que só neste quesito alinhamento estratégico nós já estamos vendo várias possibilidades que não são comuns, são muito incomuns na administração pública. Mas são todas coisas que, em maior ou menor grau, nós podemos, dentro dessa ideia aqui, devemos fazer, procurar, estimular. Qual é a receita para fazer isso, para fazer isso, para fazer isso? Não tem uma receita. Cada instituição, cada organização vai exigir uma estratégia diferente de trabalho, de abordagem. Mas essas são diretrizes, são coisas que nós podemos pensar. Se eu acordo de manhã com a ideia, como eu posso fazer com que os profissionais de gestão de pessoas, a área de gestão de pessoas, assumam uma condição de função integradora, ou assuma mais essa função de integradora? Como é que eu vou construir isso com a minha equipe? Enfim, essa é a ideia.
Eu tenho depois o testezinho aqui, a provinha, porque eu acho sempre importante a gente avaliar, né? O cara pode estar ali olhando, fazendo assim, franzindo a testa, mexendo, fazendo o que eu estou escrevendo, mas ele está 45 mil peças. Uma questão, Sandro, só, na verdade não é nenhuma pergunta, é só uma reflexão. Existe, até aqui no nosso curso, na verdade, uma discussão que tem pessoas que têm pontos de vista diferentes a respeito da introdução na administração pública de ideias e de ferramentas que foram basicamente criadas na administração privada. Sim. Existe esse discurso muito presente na maioria das nossas aulas aqui. Então eu só queria que tu pontuasse algum, por exemplo, o BSC, né? Foi criado na administração privada e é utilizado, está sendo utilizado agora. E esses são exemplos, assim, o próprio planejamento estratégico, né? E a forma de atuar. Então só uma coisa. Sim. Essa é uma questão que eu acho, Juliana, colegas, fundamental. Um dos grandes desafios que nós temos na administração pública hoje é enfrentar esse fenômeno da adoção de tecnologias gerenciais. Quando a gente fala, por exemplo, de gestão estratégica de pessoas, ele é um conceito gerencial. E esse aqui é um processo de transposição deste conceito para a realidade da administração pública. O BSC, como tu disseste, é um outro. O BSC, por exemplo, é uma ferramenta... eu estudei bastante e reflito muito sobre este processo de transposição de tecnologias concebidas originariamente no setor privado para o setor público. Eu tenho sérias reservas em relação à forma como isso é feito. Primeiro, eu não duvido da importância de o setor público beber de fontes externas e se apropriar de conceitos e de tecnologias gerenciais concebidas fora do setor público, ou mesmo fora de determinadas realidades do setor público. Por exemplo, alguma coisa que é feita de uma esfera para outra, de uma organização para outra. O problema não me parece obviamente, nenhum de vocês vai discordar disso, não me parece ser a importância de olhar para fora e se apropriar de ideias. O maior desafio é a forma como nós fazemos isso, a forma copista, reprodutivista, a crítica como nós fazemos isso. Por exemplo, o BSC. O BSC é uma tecnologia gerencial que se propõe a suprir uma lacuna. Qual lacuna? A lacuna da gestão da estratégia. Uma coisa é conceber a estratégia, outra coisa é a nossa capacidade ou incapacidade antes da proposta dele, por exemplo, e ainda hoje, de gerenciar a estratégia, de conceber o plano, redefini-lo, gerenciar essa estratégia nos seguintes sentidos: definir indicadores, de pensar em grandes objetivos, em dimensões, enfim, de retroalimentar esse processo da estratégia a partir da figura, da ideia do BSC. Foi para isso que o BSC foi criado. Mas pense bem, foi editado aqui em 1990, mais ou menos. Talvez alguns de vocês estivessem nascendo lá. E naquele período foi editado no Brasil um livro do Kaplan e do Norton chamado Balanced Scorecard, Estratégia em Ação. E qual é a ideia do livro Estratégia em Ação? Era dar conta de uma lacuna, que era como converter a estratégia em ação. Isso que a ideia do texto propõe. E os autores lá no início da década de 90, a publicação desse livro aqui no Brasil, eles, que é uma publicação que aconteceu originariamente nos Estados Unidos, que foi construída lá no final dos anos 80, a partir de experiências que eles vinham praticando nos anos 70 e 80. Chegou no Brasil em 90, em 90 nós começamos a aplicar, converter, salvar como aquele modelinho de financeiro, processos internos, que mais, clientes e aprendizagem, usar aquele modelo de forma reprodutivista dentro das empresas. Alguma coisa que foi constituída numa outra realidade, num outro tempo, numa outra cultura, com um outro propósito, nós começamos a reproduzir aqui. Final dos anos 90, início dos anos 2000 e mais fortemente na primeira metade dos anos 2000, nós começamos a adotar isso na administração pública, a partir de uma reprodução do que se fazia no setor privado. Ou seja, a ideia de que nós tendemos a copiar tecnologias, isso está em tese, o que não acontece, e nem sempre é verdade, isso está funcionando no setor privado, então vamos trazer para dentro do setor público. E a questão de fundo ali não é
trazer a tecnologia, né? Porque a tecnologia, você sabe, uma tecnologia gerencial, como qualquer tecnologia, nada mais é do que uma operacionalização de conceitos. Então eu pego um conjunto de conceitos, articulo esses conceitos e produzo uma ferramenta, né, gerencial. A tecnologia gerencial é isso, é uma operacionalização de elementos de conceitos teóricos. O BSC também o é. Se nós pegarmos o BSC como ferramenta e abrirmos ele, coisa que em geral nós não fazemos, nós simplesmente replicamos, nós vamos encontrar que alguns dos conceitos fundamentais do BSC, por exemplo, é a ideia de que eu preciso adotar múltiplas perspectivas para analisar o impacto de uma ação estratégica. A ideia fundamental do BSC é essa. Para cada estratégia, eu preciso reconhecer que aquela estratégia tem reflexos em diferentes dimensões. Foi isso que os autores fizeram. E eles disseram, a partir da nossa experiência no MIT, lá, o Kaplan e o Norton, nas consultorias que eles faziam, eles disseram o seguinte, a nossa prática tem mostrado que, em geral, as empresas olham para o indicador financeiro, essencialmente, e tomam decisões estratégicas olhando para os reflexos dessas decisões no indicador financeiro. Só que, eles disseram, é preciso olhar outras implicações. Disseram isso. A partir da nossa experiência, por exemplo, disseram eles, a dimensão, além da dimensão financeira que é importante, a dimensão pessoas, a dimensão processos internos, a dimensão clientes, é preciso olhar para os reflexos da decisão estratégica nessas dimensões todas. Mais do que isso, é preciso colocar indicadores que me permitam medir a intensidade desses reflexos. Disseram isso. Múltiplas perspectivas, imperativo de indicadores e mais uma série de coisas. O que é que nós fizemos quando trouxemos isso para o setor público? Nós pegamos as mesmas perspectivas e reproduzimos dentro do setor público. Nós pegamos as mesmas perspectivas, mudamos algumas, fizemos uns ensaios de adaptação e aplicamos aquilo no setor público. O que nós fizemos foi transferir a tecnologia. Pegamos o modelo, salvamos como, fizemos umas adaptações de forma e aplicamos no setor público. E o que nós deveríamos ter feito, né, no processo de transposição significativa, ou seja, que faça sentido para o setor público? Nós deveríamos ter pego essa ferramenta no setor privado, aberto ela, porque ela é uma operacionalização de conceitos, então eu abro ela, olho quais são os conceitos que constituem essa ferramenta, por exemplo, múltiplas perspectivas de análise, indicadores, enfim, uma série de outras coisas. Pego esses conceitos, e não a ferramenta, mas esses conceitos, e trago esses conceitos com a devida ressignificação para dentro do setor público. E construo uma forma de gerenciar a estratégia que adote, por exemplo, a ideia de múltiplas perspectivas, que adote um ou outro conceito do que é inerente, intrínseco ao BSC, para dentro do setor público. É como se eu pegasse e inoculasse o setor público de componentes do DNA daquela ferramenta. E não trazer a ferramenta como um todo. Porque quando eu trago a ferramenta como um todo, eu trago o que é bom e o que não faz sentido. E, em geral, o que não faz sentido sobrepõe-se ao que é bom, oculta o que é bom. Não é? Então, se nós tivéssemos mais a capacidade de olhar para as tecnologias gerenciais, abrir essa caixa preta das tecnologias gerenciais, compreender os seus conceitos constituintes, pegar esses conceitos e trazer para dentro do setor público, esquece o nome BSC, esquece a forma, pega a ideia, o conceito essencial, ou os conceitos essenciais, traz para dentro do setor público e constrói aqui dentro uma solução gerencial diferenciada, própria para o setor público. Se nós fizéssemos mais isso, o que eu chamo de redução gerencial, nesses textos aí que eu escrevo, se nós fizéssemos mais isso, não é tão simples assim, estou sintetizando em função do nosso tempo aqui, nós teríamos, por certo, muito mais contribuições dessa adoção não de tecnologias, mas as tecnologias a partir dos seus conceitos dentro da administração pública. Tenho certeza disso. As várias práticas que nós temos de adoção de conceitos ou de tecnologias que se dão a partir do conceito e não da forma, da substância e não do invólucro, tendem a gerar soluções ou aperfeiçoamentos dos sistemas de gestão do setor público mais consistentes, mais significativos, que são apropriados e absorvidos pelo sistema de gestão. E não convivem com corpos estranhos dentro do sistema de gestão. Não é? Então esse é um fenômeno interessante. Não se trata de negar as tecnologias. Se trata de repensar a forma como nós nos apropriamos
dos conceitos que são a essência daquela tecnologia. Isso é uma discussão muito interessante, ela é longa, não é simples, né? A gente está longe de esgotar o assunto, mas eu penso assim, Júnior, penso que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nada de adoções diretas, nada de adoções adaptadas. Nós temos que fazer adoções reduzidas desse processo. Reduzida significa a ideia de redução lá da química, né? De redução ao que é essencial dentro daquela ferramenta e trazer para o setor público. É um processo muito mais complexo, é um processo que exige muito mais dedicação, muito mais envolvimento, mais demorado, mais custoso, mas ele é mais efetivo. Né? Então é isso aí. Quando a gente fala num outro componente aqui, pensar sistemicamente as pessoas na organização, é imperativo adotar a perspectiva da complexidade. O nosso pensamento é um pensamento essencialmente calcado na lógica cartesiana, no formato cartesiano de pensar e de olhar o mundo. A administração pública é fundamentalmente mecanicista na sua estrutura, nos seus processos, e cada um de nós é mecanicista, cartesiano, taylorista, fordista na forma de pensar, porque fomos criados assim. Fomos criados assim na família, fomos criados assim na escola, na universidade, no trabalho. Poucas são as pessoas que conseguem pensar e agir a partir do pensamento complexo, da lógica da complexidade, assumindo a perspectiva da complexidade, né? A teoria da complexidade, causa, enfim, essas coisas todas. Né? As pessoas todas falam sobre a teoria da complexidade. Nós temos, sobretudo na administração, os nossos administradores formandos saem da administração falando da teoria da complexidade, isso, aquilo, outro, mas na hora de agir, agem de forma mecanicista, clássica, fundamentalmente clássica. Né? O que mostra que, na verdade, não entendem e não assimilaram aquilo, porque não reproduzem a forma de pensar, a forma de agir conforme, coerente à suposta forma de pensar. Então, adotar a perspectiva da complexidade é importante. Isso aqui tem um sem número de desdobramentos quando a gente fala em gestão de pessoas, em práticas políticas de gestão de pessoas, né, para a administração pública. Outro aspecto, esse aqui eu acho uma das ideias mais interessantes, simples, chora de óbvia e simples, mas para mim um dos primeiros pontos que tem que ser desenvolvidos quando a gente pensa em gestão de pessoas numa perspectiva estratégica para o setor público. Ou seja, gestão de pessoas, e quando a gente fala de gestão de pessoas, existe uma expressão específica dela, que é a gestão do desempenho das pessoas. A capacidade das pessoas de converter conhecimento em trabalho e produzir valor público. Isso é a ideia de desempenho. Né? Como um compromisso de todos. Né? Simples. Chora de simples por óbvio. Né? Gestão de pessoas é feita por todos dentro da organização. Não é só pela área de gestão de pessoas, pelos profissionais de gestão de pessoas. Não. Gestão de pessoas é feita por todos dentro da organização. Então é feita por todos os chefes, em todos os níveis? Sim, por todos os chefes, todos os níveis e todas as pessoas. Mas então o subordinado e membro da equipe também faz gestão de pessoas? Sim, é um compromisso dele. Porque gestão de pessoas não é uma prática somente, é uma relação. Então, gestão de pessoas é um processo relacional dentro que envolve a liderança e os membros da equipe. Se nós não vermos gestão de pessoas como o resultado, né, de relações que envolvem, portanto, o membro da equipe e a chefia, as chefias, a liderança, enfim, nós não vamos entender gestão de pessoas na sua complexidade, na necessária complexidade. Cada gestor dentro da organização é um gestor de pessoas, para dizer o mínimo, certo? E ele é alguém que precisa mobilizar as equipes para a gestão de pessoas. Então, por exemplo, o planejamento, a organização, a execução do trabalho, a avaliação dos resultados do trabalho, entenda-se aqui desempenho, isso é função de todos os gestores na organização. Todos os gestores nas suas relações com todos os membros das diferentes equipes. Esse é um aspecto importante. Aqui, prática para isso, é preciso capacitação gerencial, é preciso capacitar os gestores, os líderes de todos os níveis, todas as áreas, para criar neles essa consciência. Gestão de pessoas é o meu negócio fundamental. A partir da gestão de pessoas, eu faço a gestão técnica da minha área. Tá?
Isso é importante. Todos são, antes de mais nada, gestores de pessoas. Ah, mas eu trabalho na área de informática, eu sou um cara da TI lá, meu nome é Frederico. Bom, então tu é um gestor de pessoas, primeiro, e depois, através da gestão de pessoas, tu é o cara que dá conta da TI na instituição. Isso é fundamental. Tá? Não, meu negócio é TI, meu negócio é auditoria, não, meu negócio é isso, não dá para ser assim. Outro aspecto importante, isso aqui daria também mais umas 3 semanas de discussão, a liderança como exercício de poder. O tema do poder na administração, e eu sei que é diferente na administração pública e social, ele tende a ser, historicamente foi constituído assim, em função da nossa herança, da origem do pensamento administrativo no Brasil, a despeito das várias influências e de diferentes correntes divergentes. O pensamento dominante, o mainstream da administração, é um pensamento que desborda, que esconde, que oculta, que escapa, que omite as relações de poder. Mas na administração pública, quando se fala de gestão de pessoas, notadamente no particular da liderança, é preciso trabalhar a dinâmica do poder. Coisa que você já deve ter ouvido em todas as disciplinas várias vezes. O grande desafio é, como é que nós pensamos um modelo de liderança que explicite as relações de poder e que não as oculte, como acontece na gestão privada, onde a gente chama o cara de colaborador, onde nós usamos a coerção essencialmente, nós usamos os mecanismos soft de controle, né? Nós inculcamos nele um autocontrole, enfim, coisas que vocês sabem tão bem quanto eu. No setor público nós temos um perfil diferente, um sujeito que é, cada servidor público, uma parcela do Estado, ele é uma microparcela de poder do Estado, e é assim que ele deve ser. Ele tem que ser, antes de mais nada, um servidor do Estado, um servidor que olha para a sociedade, e o seu chefe é parte desse processo. Nenhum servidor público serve ao seu chefe. O servidor público serve ao Estado, balizado pelo estatuto, pelo interesse público, e o chefe é um coordenador das atividades, é um líder do processo, que por óbvio também vai se pautar por isso. Né? Então o servidor público é alguém que tem uma certa autonomia, muito mais autonomia, e é isso que se espera dele, em relação a um empregado privado. A relação é totalmente diferente. Não é contratual, ela é unilateral, ela não é de subordinação, ela é de envolvimento, ela é de mesmo status, enfim, tem um sem número de coisas. Como, dentro desse contexto diferenciado que é o setor público, pensarmos na ideia de liderança? O que é ser líder do setor público, na administração pública, considerando a natureza do servidor público e o interesse público, que não é o interesse do conselho de administração, nem de um grupo de acionistas, mas de uma sociedade com interesses difusos, todos eles legítimos. Tem o cara ambientalista e tem o cara do desenvolvimento industrial. Ambos querem coisas conflitantes, mas são ambos interesses legítimos. Como dar conta disso? Né? Que políticas públicas fazem isso convergir? Quem é que define o que é prioridade? Isso tem a ver com gestão de pessoas dentro da organização, esses conflitos de poder acontecem. Nós não podemos fazer de conta que eles não existem, nós só vamos avançar na liderança, isso é uma proposta para vocês refletirem, só vamos avançar na liderança no setor público quando nós conseguirmos encontrar uma forma de explicitar essas relações de poder e trabalhar o fenômeno da liderança considerando isso. Paulo, reconhecendo a perspectiva da complexidade. Enquanto nós, em vários órgãos públicos, não é muito diferente no Tribunal de Contas, continuarmos pensando em modelos de desenvolvimento de liderança que partam de experiências do setor privado, de práticas de desenvolvimento de líderes que são concebidas e desenvolvidas no setor privado, reproduzidas lá e que depois venham a ser aplicadas ou reproduzidas no setor público, nós vamos continuar fazendo de conta que desenvolvemos gestores. Não o fazemos. Poderia contar várias histórias para vocês, mas não vou cansá-los, que mostram a toda a evidência o quanto experiências mal sucedidas de capacitações envolvendo liderança são mal sucedidas porque não dão conta disso. Que é fundamental. Tá? Mas no setor público, os agentes públicos mostram isso. Isso que tu está dizendo é inviável, isso não dá para fazer. No setor privado não, faz um curso, faz palestras motivacionais, as pessoas fazem aquela coisa toda. Né? São relações diferentes, contextos diferentes.
Né? Que depois, a gente poderia explorar mais, mas não vou cansá-los. Fica para vocês pensarem. Aliás, tem uma super leitura interessante que vocês podem pegar na biblioteca ali e ler. Façam cópia à vontade, não tem problema nenhum. Mas vale a pena ler mesmo. Ali tem vários insights interessantes para discutir. Outro aspecto importante para pensar pessoas sistemicamente, também não vou cansá-los, é a capacidade de comunicação. Né? Eu estudo administração desde os meus 14 anos de idade, quando eu entrei no Colégio Protosófico para fazer técnico de administração. Hoje eu tenho 44 anos de idade. Faz 30 anos, portanto, que eu estudo administração. Estudo ininterruptamente. Né? Bastante tempo, né? Enfim, quanto mais eu estudo, mais consciência eu tenho de um aspecto importante na gestão. Estudei, li, escrevi, fiz um diabo. Tem um monte de coisa mais para aprender, óbvio. Mas se alguém me perguntasse assim, qual é a ideia, qual é o principal desafio da administração? Eu diria assim, o grande desafio mesmo da administração não é orçamento, vendas, financeiras, tudo que é importantíssimo e é desafiador. Mas o grande desafio é o tema da liderança. Tudo bem, liderança realmente é complicado. Dentro do tema liderança, qual é o grande desafio, o subcampo fundamental, eu diria, é a comunicação. Dentro da liderança, o que mais pega, o que menos nós temos, é capacidade relacional advinda da nossa capacidade de comunicar, de nos comunicarmos. Bom, e dentro da comunicação, se nós pudéssemos esmagar, apertar, assim, tirar uma gotinha, o que nós precisaríamos desenvolver se precisássemos desenvolver nas lideranças uma competência específica? Eu diria assim, de toda essa vivência, é a capacidade do gestor, do líder, de ouvir. Mas não é ouvir e deixar o outro falar. É realmente ser capaz de se colocar no lugar do outro enquanto o outro está falando. Entender quem e o que é aquele que está na minha frente dizendo o que, para quem. Isso é fundamental. Se nós tivermos desenvolvido a capacidade de ouvir mesmo, ouvir, não deixar o outro falar, nós vamos ampliar nossa capacidade de nos comunicar. E vamos, portanto, ampliar nossa capacidade de liderar. E vamos ampliar nossa capacidade de gestão. Eu acredito realmente nisso. Né? Sugestão aqui, para aqueles que gostam de gestão pública, que gostam de gestão de pessoas, existe um tema que está caindo de maduro, um livro para ser escrito. Liderança no setor público. O exercício da liderança. A hora que alguém escrever um texto sobre isso, vai se tornar referência. Né? É muito importante e aí tem pouca gente que fala sobre. Aliás, não conheço textos que falem com segurança, com profundidade sobre o tema de liderança no setor público. E é alguma coisa que precisa ser feita. Né? Bom, outro assunto interessante também para pensar gestão de pessoas numa perspectiva sistêmica é a consultoria interna, que é a típica consultoria interna que a gente vê em administração privada, que dá para ser pensada no setor público também. Bom, a terceira categoria, né, que nós falamos antes ali, era colocar as pessoas no centro da organização e da sociedade. Né? Reposicionar as pessoas para colocá-las no centro da organização e no centro da sociedade. Nós estamos caminhando no sentido inverso disso. Né? Apesar de um discurso aparentemente conexo com essa ideia. As pessoas estão cada vez mais desvalorizadas dentro da organização, apesar do discurso. Vamos pensar sobre isso dentro das organizações públicas. É só ver determinadas práticas de gestão, de governo, que a gente vai ver. Né? E não se trata de um partido ou outro, se trata de um momento histórico. Né? Primeiro aspecto importante, as pessoas são a organização. Né? Não é que a organização tem pessoas, tem recursos materiais, financeiros, informacionais. Não. A organização, as pessoas são a organização. A organização é o que as pessoas são. A perspectiva integral de pessoas, a gente comentou rapidamente ali antes. Né? Então, é preciso pensar as pessoas como seres integrais, que têm vida além da organização. E isso interessa ao gestor de pessoas, que é não somente quem trabalha na área de gestão de pessoas. Tá? Interfaces com a sociedade. Colocar as pessoas no centro da organização e da sociedade significa criar na organização práticas políticas que estabeleçam contato, interfaces, os servidores consigam ver o que eles fazem e qual é o impacto disso na sociedade. Fazer essa interface com a sociedade é importante. Qual é o meu trabalho aqui dentro? O meu trabalho é revisar
determinada produção textual. Qual é o impacto disso naquele objetivo estratégico? Né? Qual é o impacto disso no propósito de existir da minha instituição? Qual é a importância disso para a sociedade? Quem é que tem que ensinar isso? Quem é que tem que deixar isso claro? É o gestor. O gestor de pessoas, sim, todos os gestores são. Então, os gestores têm que fazer essa ponte, têm que fazer essa conexão. É assim que se faz essa interface com a sociedade. O gestor, todo gestor, que é, antes de mais nada, um gestor de pessoas, ele é, na verdade, um gestor educador. O desafio do gestor é ser um gestor educador. Alguém que ensina, que captura a leitura de cada um dos membros da sua equipe em relação ao mundo, é capaz de converter essa leitura numa prática para lidar com aquela pessoa. Então, eu sei que fulano entende assim, Juliana entende assim, Fernando entende assim. Bom, essas formas deles verem o mundo, eu tenho que converter em uma prática específica para cada um de como se posicionar dentro do trabalho orientado para a sociedade. Os conceitos de racionalidade instrumental e substantiva, vocês lembram de já terem lido em algum momento sobre isso aí? Lembram disso? Né? Isso é interessante também. A capacidade dos gestores de desenvolver essa ideia, a consciência de que nós temos uma racionalidade instrumental e substantiva a cada ação tem um componente instrumental e substantivo, uns mais, outros menos, uma ou outra. Né? Então essas razões são importantes, a razão instrumental e substantiva, ter consciência de o quanto a minha ação está mais fortemente influenciada por uma racionalidade instrumental ou mais fortemente influenciada por uma racionalidade substantiva. Então, esses são conceitos que dentro da administração pública, para pensar uma gestão estratégica, nós precisamos desenvolver. Nós precisamos desenvolver essa consciência da existência dessas duas razões. Nós precisamos desenvolver a ideia da síndrome comportamentalista, não sei se vocês já leram talvez sobre isso, mas é muito interessante. A síndrome comportamentalista é uma indicação que eu vou deixar para vocês pesquisarem. É uma sinalização. Vale a pena. É um texto do Alberto Guerreiro Ramos, tem aí nesses livros, deve ter, que eu escrevi. É interessante ler sobre isso aí. É muito bacana. Quem é servidor público, quem tem algum percurso no setor público, vai identificar pessoas que padecem dessa síndrome. Né? Ela parte, eu não vou explorar mais, mas ela parte da diferença, da diferença entre comportamento e ação. O que significa comportar-se e o que significa agir. Comportar-se com componente moral, adaptativo, né? Que tem mais ou menos uma ideia de racionalidade instrumental, e a ação, um componente ético. Né? Enfim, vale a pena ler, é muito interessante. E nos ajuda a identificar pessoas que fulano padece desse mal, pesadamente, o outro não, tá? É muito legal. Fica a dica então. Outros temas que vocês vão explorar na sequência da disciplina: cultura, mudança, resistência à mudança. Né? É um tema que eu acho interessantíssimo, a resistência à mudança, e em geral, quando eu desenvolvo esse tema, eu trabalho muito além do convencional, o pensar a resistência à mudança a partir da perspectiva positiva. Né? A expressão positiva da resistência à mudança. Porque a gente não pensa nisso, a gente sempre acha a resistência à mudança uma coisa negativa. Então, nesses textos, todos têm uma abordagem da resistência à mudança que privilegia a dimensão positiva da resistência à mudança. E é muito legal. Existem umas indicações aí da Rebecca Schuh, uma indicação. São leituras simples, né? Não diria rasas, mas são leituras simples e que vale a pena porque elas nos desacomodam na forma de pensar negativamente a resistência à mudança. Então vale a pena. É outra dica, porque explorar isso aqui levaria bastante tempo. Então por isso que eu estou deixando a lição para vocês lerem mais adiante. Pessoas e geração de valor público. Então é o trabalho que produz valor. E quem trabalha são as pessoas, não são as máquinas. Né? Então isso é um outro valor simples. Um outro aspecto importante, pessoal, se você dissesse assim, quais são os temas que têm chamado mais atenção, por exemplo, na esfera federal de governo? Eu tenho a grata satisfação de já fazer alguns anos, eu leciono quase 10 anos já na ENAP, na Escola Nacional de Administração Pública, a oportunidade que eu tenho de me relacionar com o pessoal de diferentes ministérios, que vem para a escola, nos cursos de especialização, de aperfeiçoamento, no curso de formação também, com várias dúvidas, com vários problemas da realidade da esplanada, da esfera federal de governo, e naquela oportunidade a gente aprende muito a partir das dúvidas deles. E, em geral,
esse tema do planejamento do trabalho, do planejamento da força de trabalho, ou seja, a capacidade de quantificar, e é taylorista isso, bastante taylorista, saber quantas pessoas eu preciso realmente num setor para dar conta do volume de trabalho atribuído àquela área. Isso é uma coisa simples, é taylorismo puro sem mistura. E esse é algo relevante. Eu tenho no Ministério uma área de gestão de pessoas que tem 27 pessoas, que faz um determinado conjunto de atribuições. Tem um outro ministério relativamente equivalente, tem 78 pessoas, que faz não raras vezes menos do que esse aqui. Por que aqui tem 25, lá tem 78, e eles... Como é que esse trabalho é organizado? Então, a gestão dos processos de trabalho é um tema interessante, simples, né? Ele é um tema fácil, não digo fácil de lidar, mas ele é mais objetivo e ele é uma carência que nós temos hoje, né? A gente pode trabalhar com os conceitos da teoria das restrições, a gente pode trabalhar com outros conceitos clássicos também, análise das perdas dos processos de trabalho, Tai-Chi Ono, produção enxuta. Dá para trazer essas ideias, não os modelos, dá para trazer as ideias de fundo, os conceitos de fundo, para repensar os processos de trabalho dentro da administração pública. Um grande foco de racionalização dos processos de trabalho, racionalização da administração pública, e, portanto, que gere capacidade, a possibilidade de nós capacitarmos de forma mais efetiva pessoas, é racionalizar processos, racionalizar a lotação e a alocação de pessoas nos processos de trabalho. Dá para fazer uma boa limpa em todas as organizações. Se nós pegássemos, pode dizer assim, qualquer, aleatoriamente, pega um organograma, puf, aqui, vamos lá. Se chegar naquele setor ali, tem 6 pessoas trabalhando. Pode ter certeza que se fizer uma análise e racionalização do trabalho, dá para deixar 2 ou 3. Não, daqui a pouco não dá para nem ter mais esse setor aqui. Se nós fizermos uma análise de racionalidade, racionalização dos processos de trabalho, das unidades funcionais, dos macrofluxos, tenho certeza que dá para racionalizar muita coisa. Aí, tá, mas e setor público? Vamos pensar nas escolas, por exemplo. Onde é que estão lotados os professores? Na biblioteca, outro não sei aonde, um faz não sei o quê. Se nós formos pegar cada escola, nós vamos olhar e vamos encontrar possibilidades de racionalização ali. Estamos falando, portanto, de algo muito taylorista, mas muito necessário, né? Não é porque é taylorista, é clássico, que é desnecessário. Taylorista e clássico é limitado, é restrito, é um foco tacanho, mas não é errado, né? Isso é importante. Quando a gente fala do pensamento clássico, depois tem o pensamento comportamental, estruturalista, sistêmico. Esses pensamentos não inviabilizam, não anulam o pensamento clássico. Eles ampliam, né? Então, o pensamento clássico ele continua sendo algo interessante, só que limitado, né? Isso aqui é alguma coisa necessária. Pensar formas de racionalização do trabalho é alguma coisa necessária. E muito demandado na esfera federal. Muito. As pessoas estão sempre querendo aula disso, trabalho sobre isso, e não tem. Tá? No setor público, na indústria a gente vai encontrar os montes, cronometrista, não sei o quê. Nós não temos isso no setor público. Por que nós não temos? Por vários fatores. Um deles, nós não queremos mexer nisso. Porque eu vou mexer nisso, vocês fazem esse trabalho, eu vou ter que dizer que ela não é tão necessária assim, ou que ele faz de uma forma que poderia ser feito de outra forma. Não quero mexer nisso. Então nós não mexemos naquilo que a gente vai gerar algum desconforto para o colega, da nossa cultura, da nossa formação ruim, né? Desenhos e redesenhos de cargos é um outro mundo que também oferece grandes oportunidades. Nós precisamos repensar os cargos públicos, os planos de carreira, para tornarmos a administração pública mais estratégica na gestão de pessoas. Gestão do desempenho do trabalho, um semestre inteiro discutido. Muito interessante, né? Então fica também a leitura ali. Você é otimista com esse semestre. Muito otimista, é verdade. Mas tem uma... Aqui eu não vou começar, senão a gente vai perder bastante tempo. Perder não, investir. Mas essa temática da gestão do desempenho é rica demais. Ela é rica demais. A rotatividade das pessoas, nessa perspectiva de gestão de longo prazo, o penúltimo elemento aqui é isso. Pensar a gestão de pessoas num horizonte de longo prazo. É redefinir, por exemplo,
a nossa percepção sobre rotatividade de pessoas. Não é incomum nós vermos um discurso do tipo assim, mas tem uma equipe de trabalho que é mal remunerada e o pessoal entra e sai. Então, para que eu vou criar um plano de capacitação? Por que eu vou treinar essas pessoas? Por que eu vou investir? Os caras vêm aqui, ficam 6 meses e vão embora. Né? Às vezes, não é incomum, aliás, a gente ouvir esse tipo de argumento. Só que a ideia de rotatividade ela precisa ser repensada para o mundo contemporâneo. É assim mesmo. Vai na contramão daquela ideia de reter talentos. Eu não preciso prender, claro que eu preciso fazer um esforço para manter as pessoas na organização, mas eu não preciso prender as pessoas na organização. Eu não preciso também necessariamente que elas fiquem ali. Se as pessoas quiserem sair para uma atividade melhor, obviamente elas são legítimas. Mas o que não pode é essa passagem das pessoas ser um obstáculo para não investir, por exemplo, em capacitação. Não pode. Porque quem sai de um cargo público ou de uma carreira, quando sai dali, ele não vai em geral para o setor privado. E mesmo que fosse, não seria perda o investimento. Eu saio de um cargo, vou para outro cargo público. Então, pensando de forma complexa e sistêmica a administração pública, não há perda. A perda é setorial, mas um ganho do sistema. Tá? Enfim, então quando a gente pensa no longo prazo, essa rotatividade começa a ser relativizada. Eu preciso pensar que existem diferentes dimensões de análise. A estrita do cargo, a rotatividade tende a ser grande. Mas na organização, quando eu saio de uma carreira, eu vou para outra. Então a rotatividade já não existe. E se eu penso no serviço público, a rotatividade é mínima. Poucas pessoas saem do serviço público e vão para o setor privado. Acontece, mas as acomodações em geral acontecem dentro do serviço público. Portanto, pensar no longo prazo e não no sentido estrito, tampouco no foco estrito do cargo. Outra ideia de descontinuidade, né, e gestão de pessoas é um outro problema quando a gente pensa no longo prazo. A nossa tendência é criticar a ideia da descontinuidade. Então, vocês estão quebrando alguns paradigmas aqui, da resistência à mudança, enfim, da rotatividade e da descontinuidade. Em geral, nós atribuímos a descontinuidade ao gestor novo que entra. Entrou o cara, por exemplo, agora daqui a pouco entrou a proposta, né? A gente tinha um projeto e agora o cara entrou e mudou tudo. Em geral é isso. Mas vamos nos propor a pensar um pouquinho, refletir um pouquinho, questionar um pouquinho. Eu diria, quero propor para vocês, que a descontinuidade, propor essa mudança no foco de percepção, que a descontinuidade ela tem muito mais a ver com a fragilidade dos projetos. Né? Vamos discutir assim, a ideia de continuidade e estabilidade de propósitos de funcionamento. O que nós queremos, na verdade, não é necessariamente a continuidade das coisas. Nós queremos é que exista uma certa estabilidade de propósitos. Ou seja, nós não queríamos que o PSF continuasse existindo. Nós queríamos que aquele propósito de um programa de saúde da família, da ideia de atender preventivamente a família, vingasse esse propósito. Nós queríamos a estabilidade. Então, se ele se chama Programa de Saúde da Família ou Estratégia de Saúde da Família, se ele antes tinha que ter uma equipe ou duas equipes hoje, não importa. Então, essa descontinuidade de forma é o menos relevante. O que nos interessa mais, deve nos interessar mais, é a estabilidade de propósitos. Bom, o Programa de Saúde da Família, o PSF, hoje Estratégia de Saúde da Família, nos interessa menos manter o programa e mais manter o propósito dele. Se eu tiver que substituir o programa ou Estratégia de Saúde da Família por um outro programa que tenha o mesmo propósito, por motivos bem definidos, não tem problema nenhum essa descontinuidade. A descontinuidade, portanto, o que eu quero dizer, deve ser deslocada da ideia de forma para a ideia de conteúdo, a ideia de continuidade, né? De forma para conteúdo. Em geral, a decisão de cessar um projeto deve-se fundamentalmente à fragilidade do projeto. Ou seja, se nós quisermos dar continuidade ao projeto, garantir que ele seja perene, ele tem que ser mais robusto na sua concepção, sustentado teórica, tecnicamente e em termos de resultados também. Né? É isso que garante a continuidade. Então essa decisão de cessar se deve mais a essa fragilidade do que ao simples propósito do administrador de dizer não quero isso mais. Acontece também. Né? Então estou trazendo para a nossa
reflexão aqui, uma mudança nesse foco de percepção. Para a gente pensar. Isso aqui acontece também. Existe a decisão autoritária, arbitrária do administrador de cessar, porque é do governo anterior, claro que existe. Mas existem também essas possibilidades aqui. Isso que eu quero dizer. Essa fragilidade aqui, em boa medida, tem a ver com a incapacidade técnica dos quadros, né, e dos diagnósticos. Então, essas fragilidades nascem na incapacidade, na fragilidade dos técnicos, do quadro técnico, de produzir projetos qualificados, robustos, ancorados em diagnósticos bem feitos, robustos também. Né? Então, isso é uma dificuldade que nós temos. E o modelo da lata de lixo também, não sei se vocês já estudaram, mas isso eu desenharia muitos de horas para a gente discutir, e eu vou deixar só uma provocação para a leitura posterior. Conhecimento como essencial para a geração de valor público. Né? O conhecimento é fundamental. Vocês estudaram já sobre ações de capacitação, enfim, né, treinamento, desenvolvimento e educação, a diferença entre ações de treinamento, de desenvolvimento e de educação, vocês já trataram. Então isso aqui são importantes. A área de gestão de pessoas tem que desenvolver esses conceitos em todos os gestores. Saber que uma coisa é treinamento, outra coisa é desenvolvimento, outra coisa é educação. Eles têm que saber demandar essas capacitações. Né? A gestão por competências, né? Quando a gente fala de conhecimento, a gente está falando de um componente da competência. Né? Eu vou dizer isso para vocês também. Eu devo ter estudado isso. Se não fizeram, vai acontecer. Se nós pensarmos em introduzir um programa de gestão por competência, nós começamos errado. Vamos contratar uma consultoria para introduzir gestão por competência na secretaria tal, na empresa tal. Nós começamos errado. Implantar a ideia de gestão de competência na administração pública é aquilo. Não me interessa o formato, interessa a essência. Né? Por exemplo, e qual é a ideia fundamental que vocês estudaram sobre competência? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Se eu pegar, por exemplo, o componente conhecimento e fizer, por exemplo, um mapeamento, uma análise, um diagnóstico das lacunas de conhecimento que as pessoas têm nas áreas técnicas, administrativas, de suporte, dentro da organização, se eu desenvolver uma ferramenta, uma capacidade de interlocução em área de gestão de pessoas, por exemplo, com todas as chefias, para identificar lacunas e não mandar memorando e pedir que eles mandem os cursos que eles querem. Se eu for olhar, integrar a organização, vivenciar cada uma das áreas e ver assim, Wagner, no teu setor aqui, quais são as tuas principais dificuldades em termos de conhecimento do teu pessoal e teu mesmo? É mais nisso, naquilo de Excel, de Word, não sei o que, de redação, de conhecimento técnico, de barragens, sei lá o que. Bom, quando eu consigo diagnosticar essas lacunas de conhecimento, eu posso pegar essas lacunas de conhecimento e converter num plano de capacitação. E começo a entregar essas capacitações. E a partir disso, eu consigo, por exemplo, depois voltar a dizer, e aí, Wagner, houve mudança de comportamento naquele pessoal que não tinha determinado conhecimento? O Wagner, não houve. Ou não houve tanto nesse caso. Por que não houve? Por isso, tá. O que nós estamos fazendo nesse momento? Nós estamos implantando gestão por competências, pegando um componente conhecimento. Nós não estamos trazendo um consultor, fazendo uma palestra de abertura, dizendo que agora vamos introduzir gestão por competências. Nós vamos pegar as ideias essenciais dele. Bom, e quais são as habilidades que faltam para o teu pessoal aqui, Wagner? Eu sou aqui do protocolo da secretaria. E o que tu diz? Eu tenho pessoal que não consegue se relacionar bem, atender bem. O pessoal não tem uma formação, por exemplo, em acessibilidade. Chega um cadeirante, não sabe como vai atender, como conduz, chega um deficiente físico, enfim. Nem sei se é esse nome, mas enfim, tem essas questões. Então falta um pouco de capacidade de interagir. Isso é uma competência, isso é uma habilidade, um conhecimento e uma habilidade. Então eu vou pegar e vou desenvolver isso. A gestão por competências é essencialmente isso. Se a gente for pegar tudo aquilo e espremer no fundo, vai ter quais são as lacunas de competências, ou seja, de conhecimentos, de habilidades, de atitudes, né, que nós precisamos desenvolver. A ideia se nós formos trabalhar desta forma, a resistência política tende a ser pequena. Né? Quais são as competências relacionais que as lideranças precisam desenvolver? Né? Quais são os conhecimentos e as habilidades relacionais que elas precisam desenvolver? Estamos falando de dois componentes da competência. Né? Então eu penso muito assim, importa menos uma coisa pirotécnica de implantação de uma tecnologia e mais
um processo paulatino de adoção de determinados conceitos, uns primeiro, outros depois, uns mais forte e intensamente, outros menos, e assim, eu posso introduzir a ideia de competência. Né? Por exemplo, lá no Final de Contas a gente trabalha com vários conceitos de competências, enfim, e nunca implantou uma gestão de competência. Nós somos aos poucos trabalhando lá. O Einstein, né, competência é isso, competência é aquilo, a gente fala de processo seletivo interno, tem a ver com competência, perfil funcional, tudo por normativo interno. E as pessoas foram aderindo àquilo, foram se apropriando daquilo paulatinamente. Então aquilo entrou naturalmente, porque nenhum agente político tem a priori resistência, por exemplo, à gestão de competências. Não raras vezes o agente político quer marcar a gestão dele introduzindo uma tecnologia nova. Bom, daqui a 2 anos, quando você não der certo mesmo, der problema, já vou ter ido embora, mas vou deixar um selo aqui. Né? Não raro tem esse tipo de pensamento. Mas ele não é contra aquilo ali. Né? Ele é que as pessoas em geral não entendem o significado daquilo. Poucas pessoas envolvem-se no processo de adoção de uma tecnologia. Então, eu te garanto, se for fazer paulatinamente, né, aí tu pode pensar, tá, mas e a designação para os chefes, para as chefias? O mais competente tem que ser o chefe, mas o mais competente em quê? Né? Esse é um outro aspecto importante. Às vezes a gente pensa assim, o coordenador de uma equipe de trabalho tem que ser o mais tecnicamente qualificado. Por quê? Porque espera-se que o coordenador seja um grande distribuidor de trabalho e revisor do trabalho, controlador do trabalho. Não é raro nós encontrarmos pessoas que pensam assim. E não é isso que se espera de um coordenador, de um gestor. O coordenador de uma equipe de trabalho não é necessariamente aquele que tem que ter a maior competência técnica. Não é. Ele tem que ter competência relacional, gerencial, comunicacional, ele tem que ter competência política de fazer articulações, não articulações político-partidárias, por óbvio, mas articulações a partir da capacidade de perceber o interesse de uma outra área, de fazer essas interfaces entre as áreas. É isso que se espera, em geral, de uma liderança numa organização, notadamente uma organização pública. Quando nós acreditamos que a competência técnica é a fundamental e a delimitadora do que deve ser um gestor, nós estamos caminhando por um caminho que talvez não seja o melhor. Né? Então isso tudo exige reflexão, pensar. Será mesmo que o perfil que eu imagino, ou que o senso comum imagina, ideal para um chefe é aquele mesmo? Ou quais são as competências de liderança, os conhecimentos e as habilidades que o líder tem que ter, o gestor tem que ter, para ocupar uma função gratificada, por exemplo? Essa pergunta a gente sempre tende a pensar assim, tem que ser o mais tecnicamente qualificado, tem que ser o mais antigo, tem que ser o mais isso. Será que é isso mesmo? Não sei, é uma pergunta que a gente tem que fazer. Não necessariamente. Né? Enfim, adotar uma tecnologia gerencial implica assumir os seus conceitos e não a tecnologia padrão. Adoto isso aqui agora, vamos fazer uma adaptação para adotar isso no futuro. Não, quais são os conceitos que tem que ter? Isso aqui, primeiro este, isso depois este. Ok, vamos introduzindo aqui, vamos trabalhando. Mas essa adoção, o consultor disse que em 2 meses ele implanta. Se nós formos fazer assim, vai demorar 2 anos. Ótimo, mas serão 2 anos de um trabalho consistente. Mas o secretário quer que seja agora. Bom, a capacidade das pessoas, na área de gestão de pessoas, de mostrar, os administradores públicos, os gestores, né, como vocês, de mostrar que o processo vai dar mais resultado assim ou assado, ou que vai gerar tal ou qual impacto se não for feito assim ou assado, que adotar gestão de competência implica isso. Isso é alguma coisa que o administrador precisa ter. Profissionais de administração, profissionais que entendam de gestão, são aquelas pessoas indicadas para fazer isso. Se nós não tivermos essa capacidade, nós não vamos transformar a administração pública. Nós vamos ser simplesmente copiadores de práticas que não vão dar certo. Vão gerar traumas, o que é pior. Tenta uma coisa, não deu certo. Na terceira, quando chega a quarta, o cara não quer nem saber dessas três. Já não deu certo a tal, nem a tal, nem a outra tal. E, de fato, não vai dar certo. Porque depende da forma como nós adotamos. E não a substância em si. Isso é uma coisa que vale a pena vocês trabalharem como administradores públicos. Vale mesmo a pena. Porque vai fazer muita diferença na transformação das organizações públicas de agora e do futuro.
Tenho certeza disso. A remuneração estratégica, vocês já trabalharam também. Quando eu penso em gestão estratégica de pessoas, eu preciso pensar num modelo de remuneração que seja coerente com a gestão estratégica. A ideia das escolas de governo, no setor público em particular, as escolas de governo têm assumido, a partir da edição da emenda 19 de 98, e olha, lá se vão muitos anos, sei lá quantos, quase 20 já. Né? 98, lá se fora. 20 anos, né? Vai fazer 20 anos, daqui a 2, 3 anos. Vejam, a emenda constitucional que introduziu o conceito de eficiência na administração pública, no caput do artigo 37, vai fazer 20 anos. E as pessoas ainda continuam falando, pois é, a reforma está emenda e tal, como se fosse uma coisa que aconteceu na semana passada, como se fosse uma grande novidade, tem 20 anos. As escolas de governo foram introduzidas na Constituição lá por esta emenda, há cerca de 20 anos. Existiam há muito mais tempo, mas ganharam sede constitucional lá. Tem uma importância grande no desenvolvimento de conhecimento, de pesquisa, não é? A importância das interfaces que essas escolas estabelecem entre instituições e com a sociedade, esse é um trabalho importante também que essas escolas de governo têm que ter e que é fortemente assentado na ideia de gestão estratégica de pessoas. Nós temos lá no Tribunal de Contas, por exemplo, uma escola superior de gestão que tem este papel. 3 grandes eixos de trabalho: capacitação do corpo técnico, capacitação dos jurisdicionados do tribunal, 1.270 órgãos e entidades jurisdicionadas que nós capacitamos fortemente. Para vocês terem uma ideia, ao longo de cada ano há cerca de entre 9 e 10 mil participações nos cursos de capacitação que o Tribunal de Contas promove a partir da sua escola. Não é pouca gente. Todos os cursos gratuitos, não se remunera ninguém para dar esses cursos. Enfim, esse trabalho das escolas de governo, a rede de escolas de governo, que é a Fundação República de Recursos Humanos, a escola de governo do município, do Tribunal de Contas, da Câmara de Vereadores, enfim, várias escolas de governo, tem um papel importante na formação desse componente fundamental da geração de valor público que é o conhecimento. Então isso é gestão estratégica de pessoas também. E esse é um campo que os administradores públicos têm que atuar. Necessariamente têm que atuar. Eles têm que trazer os pedagogos, têm que trazer os outros profissionais, mas o administrador público é o articulador disso aqui, de toda essa gestão estratégica. Ele é o sujeito que tem que educar para isso. Ele é o sujeito que tem que articular atores para isso. Ele tem que articular saberes de diferentes áreas. Por isso a nossa formação é assim, complexa, multi e transdisciplinar. Então esse é o nosso desafio. O desafio cabe a vocês, pensar a gestão estratégica de pessoas. A ideia era essa, professora Fernanda, amigos, de trazer esse conceito. Muito rapidamente, em geral a gente fala isso aqui em muitas horas, semanas, mas a ideia é essa, provocá-los muito mais do que trazer coisas prontas. Ok? Muito obrigado então pela sua atenção.